Os bolsonaristas estão usando os protestos em Los Angeles, né, que escalonaram, para tentar dizer que os esquerdistas fazem isso. Como a esquerda tumultua, a esquerda quebra-quebra, a esquerda é perigosa, essa gente é nefasta, do mal, etc. Só que eles ignoram uma coisa, pessoal. Quando o Donald Trump perdeu as eleições para o Biden, ele mandou seus seguidores invadirem o Capitólio. Por mais que ele diga que não, que nem o Bolsonaro, tem um documentário no YouTube sobre a invasão do Capitólio, tá? Eu acho que ele é legendado, é muito bom. E o documentário mostra como começou tudo. Começou com o Trump, depois que perdeu as eleições. Ele fez um discurso inflamado pro seu gado, né, o gado trumpista. E ele falou, nós não podemos permitir isso, temos que tomar uma providência, não sei o quê. Porque é o Congresso que tem que declarar o presidente eleito, pela lei americana. Então eles esperavam que se fosse impedir o Congresso de fazer isso, o Biden não seria empossado presidente. Esse era o plano que foi incentivado pelo próprio Donald Trump. E aqui no Brasil também, pessoal, tem um vídeo aí no YouTube do Bolsonaro, depois que ele perdeu as eleições, ele ficou um tempo em casa chorando, falou que estava com erisipela na perna. Aí ele vai até aquele cercadinho de tal gado, do outro lado do córrego ali de Brasília, do Palácio do Planalto, e ele fala pro gado o seguinte: o meu destino depende de vocês. O destino das Forças Armadas depende de vocês. O que ele quer dizer com isso? Que dependeria deles, o destino dele e das Forças Armadas, dando a entender que se eles fizessem o caos, as Forças Armadas poderiam intervir. Então você vê os dois casos. Ambos presidentes pediram para o povo fazer tumulto e quebra-quebra. E vocês viram o que aconteceu lá em Washington. Mataram até um policial, para vocês terem uma ideia. Quebraram tudo lá. Teve 3 mortes, sendo 2 acidentais. E em Brasília vocês viram o quebra-quebra que teve, né? Quase mataram uma policial também. Teve uma policial feminina que foi agredida até com uma barra de ferro. Bateram no cavalo, jogaram viatura dentro do lago ali de Brasília. E tudo incentivado pelos presidentes. E agora, na maior cara de pau, eles vêm dizer: são os esquerdistas que fazem bagunça, a gente não tem nada a ver com isso. Mentira, pessoal. A esquerda já fez protestos sim exagerados, como o MST aqui no Brasil, que passou dos limites, mas nada comparado a isso. O mesmo está acontecendo lá em Washington. Os protestos não eram para ser violentos, tá? Eram protestos pacíficos em frente ao ICE, aquele instituto de imigrantes que eu falei para vocês, que era para evitar protestar contra a deportação de imigrantes. Mas a própria polícia começou a atacar os protestantes com balas de borracha, aquelas balas de tinta de paintball que eles usam lá em jogos americanos, gás de pimenta, spray de fumaça, essas coisas. Então isso foi escalonando, tanto que agora estão queimando até viaturas da polícia lá em Los Angeles. E que nem eu falei no outro vídeo, pessoal, só vou dar uma complementada. Muitos desses protestos não são só de esquerdista, como eles estão dizendo. Até porque na América não é bem esquerdista, né? Nós podemos chamar de republicanos, né? Democratas, perdão. Republicanos e democratas. E acho que ambos os partidos estão juntos nesse protesto. Sabe por quê, pessoal? Eu falei no vídeo passado que a falta de mão de obra ela pode prejudicar a economia do país. Mas o que ninguém sabe, ou talvez desconheça, é que isso já aconteceu no mundo. Aconteceu na Austrália. A Austrália começou a ter um crescimento industrial muito forte. A economia da Austrália começou a bombar. Mas a economia da Austrália começou a desacelerar. Por quê? Porque eles não tinham mão de obra. É o mesmo que eu falei naquele vídeo do Trump. Se você tem um país rico, que as pessoas têm uma condição de vida melhor, ninguém quer trabalhar no pesado. Quer seja numa fazenda, quer seja numa fábrica, quer seja coletando lixo, por exemplo. Ninguém quer fazer esses trabalhos mais difíceis. Eu, inclusive, para quem não sabe, eu já trabalhei como colhedor de café, tá? Há muitos anos atrás. Hoje acho que eu não aguento um saco de café, mas eu já colhi café, tá? Mas sociedades ricas, geralmente ninguém quer fazer esse trabalho mais braçal. Então o que aconteceu com a Austrália? A economia deles começou a entrar em declínio. Aí a Austrália teve a brilhante ideia de fazer uma política branca de imigração. Vocês podem pesquisar no Google que vocês vão achar matérias completas sobre isso. Aqui eu estou só resumindo. A Austrália queria imigrantes dos países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca. Começou a mandar mensageiros para lá, para incentivar os nórdicos a irem para a Austrália. Colocavam panfletos, ofereciam bons salários, não sei o quê, porque eles eram racistas. Eles não queriam mão de obra de outras etnias, só gente branca. O que aconteceu? Foi um fiasco. Poucos navios chegaram na Austrália. Tem até a foto histórica de um navio, só de pessoas clarinhas, loirinhas, etc. Mas foi muito pouco. Eu não sei o número exato de cabeça, mas foi pouco. Porque uma pessoa que mora num país nórdico, que já é um país rico, como uma Suécia, que tem um dos melhores padrões de vida do mundo, um sueco não vai querer sair do seu país, cruzar o planeta, né? Até porque a Austrália é lá no fim do mundo, para poder ir lá fazer trabalho pesado, num continente estranho e que tem as piores criaturas da Terra.
A Austrália tem as piores serpentes, as piores cobras, tem jacaré de mar, tem tubarão de rio. A Austrália, olha, é um continente difícil. Para quem não sabe um pouco da história da Austrália, uma frota portuguesa passou pela Austrália e nem os portugueses quiseram colonizar a Austrália, porque ele é um continente muito difícil, tá? Pela questão geográfica, flora e fauna, ali é muito diferente do resto do planeta. Mas enfim, continuando. Então a Austrália viu que eles iam quebrar economicamente, o país já estava em recessão, porque não tinha ninguém para movimentar a economia australiana. Aí eles tiveram que abrir as portas para os imigrantes, e quem mais aceitou a proposta foram os chineses. Tanto que a Austrália atualmente, ela é o país que tem mais imigrantes chineses no mundo, é a Austrália. Lá eles têm bairros chineses maior que Chinatown, em Nova York, por exemplo. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso há mais de um ano aqui no canal, que a Austrália acabou recebendo muitos imigrantes chineses para manter a economia deles, porque senão eles iam quebrar financeiramente, iam virar um país falido, quebrado, um país pobre. Então, pessoal, o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos é exatamente isso. Ele está fazendo uma política anti-imigração, ignorando que são os imigrantes que são a força de trabalho de um país. Ainda mais um país desenvolvido como os Estados Unidos. Um americano nativo tem condição de ter uma carreira, um trabalho melhor. Teve até um rapaz aí que comentou que nem todos fazem faculdade. Realmente, não é todo americano que vai fazer faculdade, até porque você tem que ter dinheiro, tem um processo de avaliação para você entrar. Mas mesmo um nativo americano que não faz faculdade, ele tem condição de prosperar. Às vezes o cara monta uma oficina, monta uma loja de mercearia, monta um comércio, monta alguma coisa, uma indústria. Enfim, tem várias indústrias aí americanas que são pequenas, feitas pelos próprios nativos. Eles vão lá, juntam dinheiro, ei Bob, vamos fazer uma indústria de placas de neon. Ó, beleza, você é seu sócio. Eles vão lá e montam. Tinha até um programa que eu gostava de ver no History, não era no History, era um canal apago, não vou lembrar qual que era um sócio, que era um cara que ajudava a recuperar esses pequenos negócios de nativos. Um cara juntava com outro, montava um negócio e pronto. Então é um país de oportunidades. Então se é um país de oportunidades, dificilmente o nativo americano vai querer fazer esses trabalhos mais humildes. Por exemplo, vocês imaginam um coletor de lixo americano, loirinho, clarinho, bem estudado, né, de uma família de classe média americana? Eu acho isso completamente impossível. Olha mãe, tem concurso na prefeitura para lixeira, eu vou me inscrever. Não, geralmente a mentalidade deles não é essa. Geralmente esse trabalho ou é de afrodescendente ou de latinos, que aceitam fazer esse trabalho porque não tem muita opção. Tem menos oportunidades do que um branco americano, digamos assim. Então, pessoal, a força da América é dos imigrantes. A América foi feita por imigrantes. Pega lá os gigantes da indústria, o Vanderbilt. O Vanderbilt era imigrante da Irlanda, se eu não estou enganado. O Rockefeller, parece que ele era nativo, mas filho de imigrantes. John D. Rockefeller. Já aquele outro Carnegie, que era um gigante da indústria do aço, o Carnegie era de origem francesa. Era Andrew Carnegie. Ele era francês. E assim por diante. Então, quem fez a força de trabalho e a riqueza da América foram os imigrantes. Lembrando que esses aí são gigantes, tá? Mas eu estou falando que eles contribuíram em todas as camadas sociais para fazer da América o país que é hoje, os Estados Unidos. Então o Trump está lutando contra essas pessoas justamente para poder prejudicar a economia do próprio país, gente. Chega a ser ridículo. O que aconteceu na divergência dele com o governador da Califórnia, é que o governador da Califórnia colocou a polícia lá para conter os manifestantes. E basicamente para proteger os prédios públicos, porque depredar patrimônio público é crime, tanto lá quanto aqui. Alguns manifestantes estavam jogando coquetéis Molotov, né, até contra a sede da polícia. Então isso aí realmente não pode, seja de direita ou de esquerda. Mas o Trump acusou o governador de ser incompetente e mandou a Guarda Nacional para lá. O Trump e o de Vance, né? Só que tem o seguinte, o governador não pediu ajuda do Trump. O Trump está usando isso politicamente para desgastar o governador da Flórida. Ah, ele é incompetente, inútil, eu vou mandar a Guarda Nacional para lá. E o governador falou que não quer a Guarda Nacional. Ele falou, não pedi ajuda do Trump. O Trump está querendo criar o caos para crescer politicamente em cima disso. E essa é a verdade. Ele quer criar o caos, quer criar uma imagem exagerada de que está tudo fora de controle do governador e do prefeito, porque ambos são democratas, né, o governador e o prefeito da Califórnia. Então ele está usando isso aí politicamente. Mas o que ele vai conseguir com isso? Ou ele vai conseguir um massacre, tá? Porque é isso que vai acabar acontecendo, ou uma guerra civil, que nem eu falei. Por quê? Os bolsonaristas e o pessoal de direita aqui no Brasil, eles adoram falar como os países comunistas reprimiram massacres com violência. A Praça Celestial da China, a Mao Tse Tung mandou soldados reprimir os protestos. Venezuela, o Hugo Chávez mandou soldados atirar na população que estava protestando. Agora quem está fazendo isso é o Trump. E eles acham bom. Acham que são esquerdistas e acham bom. Trump, vai lá, acaba com esses esquerdistas vagabundos. Gente, ele está fazendo o mesmo que ele acusa os outros países de fazerem, como China ou Venezuela, por exemplo. Lembrando que eu estou falando da acusação deles, tá? Porque ultimamente eu faço vídeo e tem pessoas que não entendem o que eu faço no vídeo, aí ficam me xingando nos comentários, sabe? É meio complicado isso. Que nem o último vídeo que eu fiz sobre a Ucrânia, eu mostrei a visão da Europa com relação ao Putin, aí veio gente me xingar aqui achando que era a minha visão. Então a gente está numa geração, pessoal, que é tão
Tá tão difícil entender até vídeos de internet que a gente tem que explicar tudo mastigadinho. Então, resumindo, não sou eu que estou criticando o massacre da China ou da Venezuela. Isso aí seria um vídeo à parte. O que eu estou falando é que os bolsonaristas criticam esses países que reprimiram protestos, mas aplaudem o Trump, que está reprimindo um protesto com violência. Sendo que nem é da alçada dele. A alçada é do governador da Califórnia. Inclusive saiu notícia hoje, né, que o Trump falou que pretende liberar os Marines para poder ir para a Califórnia combater esses protestos se for o caso. Até porque os protestos estão escalonando. Quanto mais a polícia agride, mais o povo resiste. Lembrando que lá é um povo armamentista, né, uma cultura americana. E outra coisa, pessoal, daqui a pouco vai começar a ter morte, daqui a pouco vai começar a dar merda disso daí. Porque o povo está resistindo, estão botando fogo em carros da polícia, depredando tudo, incendiando ônibus, atacando a polícia, e a polícia vai reagir. Daqui a pouco uma hora vai acabar virando besteira isso daí. Daqui a pouco a polícia mata alguém ali, que nem aconteceu no Capitólio. Aí vocês já viram como é que vai ser. Aí que isso aí vai escalonar para outro tanto. Tem gente que acha aqui dos meus seguidores que não vai ter uma guerra civil. Pessoal, o que nós estamos vendo na Califórnia é só a ponta do iceberg. É uma coisa que pode gerar o que nós chamamos de efeito dominó, que pode influenciar outros estados americanos a fazerem o mesmo, porque essa política antimigratória do Trump, que nem eu falei, ela vai matar a economia dos Estados Unidos. Isso é comprovado por dados. Olha o que aconteceu na Austrália. Digite aí no Google, política de imigração branca da Austrália. Vocês vão ver exatamente o que eu falei. Um país não resiste sem mão de obra. Olha o Brasil. O Brasil, nós tivemos um pouco mais de desigualdade social que gerou uma mão de obra dentro do próprio país, né? No caso, na década de 70, mais ou menos, muitos nordestinos migraram para o sul e sudeste para ajudar na mão de obra. Mas se não fosse os nordestinos, São Paulo e Rio não seria o que é hoje. Então toda economia tem que ter mão de obra, senão ela quebra, ela não se sustenta. Então isso aí logo vai gerar um efeito dominó que vai gerar protestos em outros estados do país. Daqui a pouco pode ser em Washington, pode ser no Texas, até porque o Texas é uma região agrícola, tem que ter mão de obra para trabalhar nas fazendas, nas plantações. Pode acontecer em estados mais agrícolas, até que apoiaram o Trump, como Nebraska, Tennessee, Arkansas, Ohio, etc. Pode acontecer em Nova York, que é um estado mais democrata, né? É um estado anti-Trump. Pode acontecer protesto lá também. Pode acontecer até em Washington. Então o fato, pessoal, é que se continuar essa onda de protesto e ela escalonar, aí sim os Estados Unidos vão ter que encarar uma nova guerra civil. Porque vai estar as forças policiais contra a população, sendo que a população de lá é mais armada que a nossa. Quase todo cidadão americano tem uma arma. Aí vai ser aquele bang-bang americano. Agora, a hipocrisia, né? O pessoal culpar os esquerdistas, como estão fazendo aqui no Brasil, sendo que quem mais fez quebra-quebra e horrorosos foram os direitistas. Foram os trumpistas lá em Washington, quando invadiram o Capitólio, e os bolsonaristas aqui, quando invadiram os 3 poderes em Brasília. Na verdade, quem faz quebra-quebra à toa para manter um ditador no poder são eles. A esquerda só fez protestos por direito de trabalhador, não para manter um genocida no poder. Então, só para finalizar o vídeo, pessoal, o Trump tem sido o pior presidente dos Estados Unidos. O primeiro trimestre, eu já falei que fechou com uma recessão de menos 2 pontos, ou seja, em vez de o PIB crescer, o PIB caiu, que nem na Argentina. O Trump está acabando com a economia, taxa de juros lá em cima, inflação lá em cima, desemprego aumentando, vários setores falindo por falta de mão de obra ou pelas tarifas que ele está impondo ao mundo. Então eu não entendo como é que os americanos puderam votar de novo num bosta desse, pessoal. E cuidado, aqui no Brasil o bolsonarismo não acabou ainda não, pessoal. Se a gente não tomar cuidado, a popularidade do Lula está baixando, tá? Segundo pesquisas. Então a gente não pode também contar a vitória antes do tempo e a gente não pode subestimar o inimigo, tá? A gente não sabe se em 2026 pode subir um outro bosta bolsonarista ao poder e quebrar o Brasil todo, que nem o Bolsonaro tentou fazer. Então fiquem atentos, conversem com seus amigos sobre política, tentem convencê-los de como o governo Bolsonaro foi ruim e como seria ruim um outro bolsonarista no poder, o quanto das coisas boas que o Lula está fazendo, porque senão se o Bolsonaro voltar vai ser que nem o Laranjão. Vai ser um governo destruidor, um governo de morte, só para destruir, matar e gerar o caos. Que eu acho que é isso que o Trump quer. Teve um rapaz que comentou aí no vídeo, né, que ele falou que acha que o Trump quer o caos para ele tomar o poder à força. Eu falei, eu tinha a mesma impressão que o Bolsonaro, que o Bolsonaro assinou o decreto do Fica em Casa, depois ele era contra o Fica em Casa, só para ter uma desculpa para usar o exército, para proteger o povo, para ele tomar o poder. A pandemia foi o que o Bolsonaro mais gostou para tentar dar um golpe de Estado. Pena que ele não conseguiu, os 3 chefes das Forças Armadas pediram demissão em conjunto. Mas era exatamente isso, pessoal. Inclusive, se a Polícia Federal investigar esses 3 chefes, eles vão ver a mesma coisa que os 3 chefes recentes falaram do Bolsonaro, que ele queria um golpe. E o Trump parece que é a mesma coisa, parece que ele quer criar um caos nos Estados Unidos para ele dar um golpe e tomar o poder absoluto. Vão decretar lei marcial porque o país está um caos de violência. Vão usar as forças federais para controlar todas essas ondas de protestos contra o governo. Então agora o poder central é meu. Nenhum governador de estado tem mais poder por tempo limitado.
Dá a impressão que é isso que o Laranjão quer. Eu gostei de um apelido de um cara que chamou ele de Doritos. O Doritos. Vamos ver até quanto tempo o Doritos vai ficar no poder. E só para responder mais um comentário de uma pessoa que fez aí no vídeo, pessoal, que ela falou que o Trump tem a maioria no Congresso e Senado, é por enquanto, tá, pessoal? A cada 2 anos, depois de 2 anos do presidente eleito, os americanos têm uma eleição de meio turno, que é para as eleições para votar lá nos deputados e senadores. Então esses 4 anos ficam na metade do mandato presidencial. E como o Trump só está fazendo merda, tem uma grande chance dos democratas ganharem a maioria nas 2 casas quando chegar essas eleições, porque ele está acabando com o país, tá? E o Elon Musk sugeriu que vai financiar os democratas, tá? Para ter mais candidatos democratas de esquerda. Olha como esse mundo é doido. E o Trump ficou putinho com isso, falou que se ele fizer isso ele vai sofrer consequências inimagináveis. Que Elon Musk já financiar candidatos democratas, ele vai sofrer consequências terríveis. Vamos ver que bicho que vai dar, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo nas redes sociais, considere entrar nas listas de aviso que eu tenho aqui, tá na descrição do vídeo, WhatsApp, Telegram, e comente também que seu comentário é importante. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.